Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô dando risada aqui porque eu tentei fazer a introdução desse vídeo umas 50 vezes. Cara, não sei se vocês conhecem pássaros, tá? Mas ó, hoje a gente tá com anu. Procura aí depois o que é um anu, tá? Tem branco, tem preto. Sabiás cantando, as cigarras estralando. Cara, tem muito bicho por aqui, tá? Fora umas formigas no pé ainda, mas essas não fazem barulho. Eu tentei umas 3, 4 vezes fazer a introdução do vídeo e o barulho era grande. Falei, não, vai assim mesmo, ó. Estamos aqui com o iPhone 13, pessoal. Esse é o 13. Tá num casezinho amarelo porque eu cheguei, né? Eu gosto de vermelho e de amarelo. Se não for pra aparecer, nem me põe. Se você não assistiu o vídeo de unboxing desse smartphone aqui, ele é o Midnight, o meia-noite. Clica aí em cima, assiste o vídeo de unboxing. Caso você queira saber as especificações ou duvide que esse aqui é um iPhone, tá? É o iPhone 13, óbvio que dá pra ver pelas câmerazinhas aí, ó, na diagonal, e elas não estão na diagonal aqui somente por uma questão de design, beleza? O que nós vamos fazer nesse vídeo hoje? Mostrar um pouquinho da qualidade da câmera frontal, da câmera traseira, umas fotos, uns vídeos, ver qual que é, mas basicamente já adianto pra vocês. Câmera frontal é igual o iPhone 13, 13 Pro e 13 Pro Max, que já saiu o vídeo aqui no canal e você pode pesquisar aí também. Pesquisa sempre pelo nome do telefone e o meu nome junto, Rodrigo Portela, iPhone 13 Pro. Rodrigo Portela S21, você vai achar o vídeo no YouTube, não tem jeito, vai achar. Bora lá, falei demais, vamos gravar o modelo 13 do não Pro, vamos lá. Bom, vamos lá pessoal, primeiro mais alguns disclaimers, explicações. Estou aqui com o iPhone 13, não é o Pro, é o 13. Câmera frontal, gravando em 4K 30, vou começar a gravar em 4K 30 na frontal, na traseira. Segurando o smartphone na mão, não tem nada segurando. Está ventando, o vento aumenta, diminui. O smartphone está dentro do case amarelo que vocês viram agora. Explicaçõezinhas básicas, e não estou gravando em HDR, tá? Gravando normal, porque toda vez que eu gravo HDR tem que passar para o computador, converter para SDR, e a qualidade é exatamente a mesma quando converte. Então, você pode gravar em HDR, não é HDR. HDR não é somente quando você vê no smartphone aí, HDR ligado, não. É um HDR de, realmente, High Dynamic Range. Não é aquele negócio que você está gravando com o smartphonezinho que fala, agora ele está habilitado HDR, quer dizer que ele dá uma inteligência nas sombras e nas áreas claras. É um HDR que você tem que converter depois, tá? Enfim, ó, esse é o SDR, padrão iPhone, 4K 30, câmera frontal. Gente, tem bastante nuvens hoje, o sol tá indo e voltando também, tá? O sol tá realmente aqui, agora são 12h30, cara. Então, ó, depende do lado que eu giro, você vai ter uma imagem um pouco mais clara ou um pouquinho mais escura, tá? O sol tá bem aqui em cima, ó. Ó, bolando de fogo, tá? Que cara, segura. Olha como que segura, velho. Ó, isso é contra o sol, ó. Você quer ver o sol ali? Ó, tá ali, ó. Ele tá ali atrás. Não deixem as pessoas te enganar, tá? Câmera frontal de iPhone 13 é exatamente igual para todos os 13. Frontal de iPhone 12 é exatamente igual para todos os 12, incluindo os Pro. 11, mesma coisa. E mais uma coisinha. Você tem que ser muito macho, mas muito foda para poder fazer uma comparação de câmera frontal de iPhone entre 11, 12, 13, qualquer modelo destes 3 aparelhos, e que você veja uma significativa melhora na câmera frontal, tanto em foto quanto em vídeo. Se você conseguir ver, você tem que repetir, aliás, não é fazer, fiz uma foto, 2 fotos, eu vi. Não, porque qualquer movimentinho já muda, e aí você vai achar uma coisa que não é, tá? Então, cara, do 11 pro 12 pro 13, a diferença talvez seja mínima por conta de o processador mudar do A13 Bionic, 14 Bionic, 15 Bionic. Não tem diferença, nem em Stories também não, tá? Se eu comprei um 13 porque o Stories está muito melhor agora. Você escuta um monte de gente vir falar isso porque ele comprou o 13, e aí ele tem que justificar que o 13 dele é melhor, tá? Eu gosto de dizer para vocês, não se iludam pelas coisas. Todos os smartphones têm melhoras nos modelos que são lançados. Às vezes melhoras de software, às vezes de hardware realmente, e às vezes essa melhora de hardware ou de software não traz nenhuma aparente melhora. Enfim, esse aqui é o iPhone 13 caminhando agora. Tem pedrinhas aqui, por isso dá uns solavancos, tá? Tô aqui, ó. Caminhando agora em 4K 30. Se eu ficar parado ou tentar segurar com as 2 mãos, ou assim, ó, talvez tenha um jeito que fica melhor. Mas eu tô balançando realmente porque tem buraco aqui, tá? Buraquinhos, inevitável. iPhone 13, ó, céu com nuvens lá atrás. Segura bem o HDR, viu? Segura muito bem.
céu com nuvens está aqui, ó. Então, a luz depende, cara. Você tem que ir girando e vendo. Então, esse ambiente aqui é muito bom, não é um ambientezinho. Estou numa cidade gravando, que a luz vem de todos os lados, reflete nos prédios, fica uma luz muito melhor do que aqui. Aqui tem sombra, cara. Então, o smartphone, quando eu venho testar aqui, vocês às vezes acham o ambiente meio boring, né? Meio chato, só aqui. Cara, se você for gravar dentro de uma cidade onde a luz reflete em vários lugares, você vai ter luz muito melhor, porque a luz do sol reflete em áreas claras e vai te dar uma condição de luz para te iluminar muito melhor do que essa que eu tenho aqui, porque se eu estiver na sombra realmente, o smartphone tem que fazer o trabalho de puxar a sombra, certo? Não tem nada para ele refletir que vá trazer mais luz. A única coisa é talvez refletir um pouco mais de verde do que o normal, tá? Os vídeos meus são desse tipo, tá? Tô gravando, mas já vou explicando, que é para vocês entenderem, sem mimizinho, sem frescura e fazendo merchan. Link na descrição, caso você queira comprar alguma coisa, temos um canal de promoções lá no Telegram. Link tá na descrição, para iPhone, para qualquer coisa. Chega, né? Falei demais para a câmera frontal. Faz 4K 60 também. Quer um pedacinho de 60? Não. Vou fazer, mas vai estar na timeline 30. Pode ser que você não tenha experiência legal. Vou fazer só para a gente ver como é que é o tal do HDR, porque o HDR no iPhone 4K 60 nunca segura bem o céu. Vamos ficar aqui para ver, ó, o céu aqui e o céu ali. Tá vendo entre as árvores? Vou pôr um 4K 60 para ver se muda. Ah, se muda, companheiro. Muda uma coisa, a outra não muda. O que não muda é que isso do iPhone 11, 12, 13 permanece a mesma coisa. Colocou 60, estoura. Tinha céu ali, volta um pedacinho aí em 4K 30, tá? Entre as árvores, tinha céu ali em 4K 30. Esse trabalho, o S21 Ultra faz melhor, Samsung faz melhor segurando 4K 60 nos smartphones dela na câmera frontal, tá? Faz e ponto, não tem nem abro discussão. Provo com A mais B de todo jeito, ó. Dificilmente, 4K 60 não é igual ao 4K 30, apesar que não é igual nenhum. Mas a Samsung faz um trabalho melhor de 4K 60 na frontal, em segurar essas luzes e manter o céu melhor exposto, tá? Em vídeo. Esse é o 4K 60, quer ver um pouquinho da fluidez? Ó, estourou aqui também, você viu? Deu uma estourada boa. Ó como tá estourando, estourando lá, ó. Tá vendo? É iPhone 13, não muda também. Se for o 12 é igual, 13 é a mesma coisa. Essas áreas estouradas em 4K 60 direto. Quer um pedacinho de 4K 24 pra você ver como muda? Fica olhando aquela área estourada lá, ó. Olha lá. Olha o milagre dos deuses, se não é o 4K 24, que é o padrão cinematográfico da indústria. Olha que lindo, que imagem equalizada. Cadê o estouro que estava ali? Cadê o estouro que estava ali? Ó, o 24. Esse aqui é o 24, então não vai ficar tão fluido se eu me mexer. Eu vou pôr o 30 de novo, mas ainda vai estar bom em 30. O 60 estava todo estourado. 4K 30, né? Eu vou fazer igual aquele cara do vídeo. Né? Sem estouro. 4K 60, estoura, mano. Olha só, pessoal, 4K 30 na traseira, certo? O que a gente não tem aqui é as câmeras de zoom dos modelos Pro, certo? Não temos, e a grande angular também não tem autofoco para fazer nem macro, nem fotinhos com foco melhor um pouco mais perto. Mas essa câmera aqui é a principal, traseira, em 4K 30, que é a mesma câmera que a gente só tinha no iPhone 12 Pro Max ano passado. Então não é qualquer sensorzinho. Tem a sensor shift, tem a estabilização de sensor. Esse aqui é o 4K na traseira do iPhone 13, certo? E a gente pode ir para grande angular. Essa é a grande angular. O legal do iPhone, cara, geralmente você vê que você muda de uma câmera para outra, permanece exatamente a mesma qualidade das cores, não muda. Então você pode seguir e não é aquela discrepância de mudar de câmera, parece que muda a saturação, muda o contraste. Permanece. Essa aqui é a grande angular, não tem autofoco, como dá para perceber, ó. Se eu tentar focar meu relógio, vocês vão ver, está focado. Não está focado, certo? Vou até ligar aqui as horas, ó. Vocês estão vendo, ó? Se focar, mas não dá para focar. Não está focado. Parece, mas o foco é no infinito. Voltando para a principal, pixels de 1.7 microns, nessa câmera que era exclusiva do iPhone 12 Pro Max ano passado e que agora está no iPhone 13 e no iPhone 13 mini, tá? Os iPhone 13 Pro e 13 Pro Max tem um sensor mais novo ainda, com abertura de f1.5 e pixels de 1.9 microns. Esse aqui sensor, ele é um pixel de 1.7 microns e abertura f1.6 nessa do iPhone 13 e 13 mini, beleza? Mas o sensor é muito bom. Olha só aí o céu, tá vendo? Muito bem seguro. Vou colocar na grande angular, pra vocês terem uma ideia. Geralmente eu não faço isso.
não é um bom teste, mas se a gente conseguir ver céu lá atrás, a traseira às vezes segura até melhor que a frontal, mas eu tô na grande angular, dá para se filmar. Não tem autofoco, mas nessa distância todo mundo vai achar que você tá num foco extremamente bom, né? Não tem autofoco igual a linha Pro, não tem. Mas olha só, esse é o 4K 30. E se eu ficasse em 4K 60 na câmera traseira contra o sol? Será que segura melhor o 60 da traseira que da frontal? Veremos. Ó, esse é o 30. Tava aqui agora, né? Esse é o 30. Eu tava na grande angular, agora eu não tô. Esse é o 30 da traseira. 4K 30, câmera traseira principal. Certo, 4K 30. Eu não sei, porque eu não me vejo agora, como é que a gente consegue ver um tipo de céu ali atrás. Mas vou colocar o 4K 60 e agora há pouco a gente filmou em 4K 60 na frontal. Vamos ver o 4K 60 na traseira, que tem um sensor maior, ver qual que é. Ó, agora é o 4K 60 na câmera traseira principal. O mesmo céu que vocês tinham agora há pouco. Vou fazer um giro aqui. Eu não sei, não tô me vendo, né? Mas essa é a traseira 4K 60 agora, principal, para ver se o HDR, esse é o testezinho para ver se o HDR segura melhor do que o da frontal. E vou para a grande angular, traseira, para ver como é que é o HDR em 4K 60 quando a gente está se filmando, porque a gente tem uma prioridade que é a pessoa. Pronto, grande angular em 4K 60, prioridade sou eu. Posso tocar em qualquer lugar da tela, poderia, né? Mas como eu não tô me vendo, a tela tá do outro lado, não dá para fazer uma exposição. Então é a exposição no automático com uma prioridade que tem uma pessoa aqui na frente. Eu acho que eu sou uma pessoa, ainda sou. E ali é o fundo, é o céu, como é que segura em 4K 60 na traseira, que é um sensor também não muito bom, não é que é ruim, mas se você comparar com o Pro tem um sensor que tem a abertura, a lente, aliás, que tem uma abertura de f1.8. Esse aqui é uma abertura de f2.4, bem mais escura do que nos modelos Pro este ano, que tem autofoco e abertura bem melhor, certo? Mais luz. É isso aí. Ó, continuei no 4K 60 só para mostrar o lance do foco para vocês. Vou me aproximar da árvore aqui, ó. Tem gente que tem a falsa sensação, às vezes não tem a percepção boa. Ah não, está focando, Rodrigo. Não está focando, isso aqui não é foco, tá vendo? Ó, se a gente tivesse com o iPhone 13 Pro, 13 Pro Max aqui, isso aqui teria focado, seria foco, não tem foco, tá vendo? E eu tô aqui a uns 6 centímetros, tá? Poderia me aproximar muito mais com os modelos Pro, tá vendo? Ó, que se eu mover lá para trás, não tem diferença, você vai ver até mais foco lá no fundo. Não tem autofoco na grande angular, certo? Já que se eu mover para a câmera principal, eu vou ter autofoco. Olha a mágica, olha o céu lá onde não tinha. Certo, pessoal? Vai querer um negócio com exposição muito boa? 4K 24 ou 30, tá? O 24, melhor opção. Essa é a câmera principal. Então agora eu tô focando aqui, tá vendo? O foco tá aqui. Mas se eu mover lá pro fundo, tem foco lá. Se eu mover aqui para frente, tem foco aqui. E eu continuo com exposição nos dois planos, porque é um 4K 24. Ou 30 faria quase igual, tá? O 60, não. Voltando aqui para frontal, agora em 4K 24, porque é mais legalzinho. Vocês estão vendo que eu tô escuro? Cara, é isso, ó. Eu posso andar para uma área clara, eu posso me mover para uma área clara, mas tem sombras aqui, então isso aqui vai variando. Tem pessoas que assistem um vídeo e que não têm a noção, que às vezes vão achar o smartphone ruim. Não só esse, vários smartphones que eu testo nesse ambiente aqui. É fácil você testar o telefone, ou os telefones, numa área que está incidindo luz direta. Se eu for ali para frente, por exemplo, eu vou até fazer para vocês. Eu vou ter uma imagem que vai condizer muito melhor, né? Vocês vão achar, putz, nossa, tá sensacional. Porque eu não tenho sombra em mim, certo? E aí eu não vou ter padrão para justificar ou para tentar forçar essa câmera, certo? E agora eu tô na pior hora. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é sombra de meio-dia, 1h da tarde. Ela vem de cima, tirando o boné, certo? Não é a melhor hora para fazer fotos ou para fazer vídeos, tá? Se eu fizer assim, vocês vão ver a exposição. O céu tá lá, o sol tá ali em cima. Vocês estão vendo? Então esse aqui é uma hora ingrata até para fazer vídeo. Mas eu gosto de fazer porque eu vou forçar o hardware. Então na pior das hipóteses, é isso que você vai ter com o seu smartphone. E na melhor das hipóteses, você vai ter outras opções. Diferente de que gravar em uma cidade ou em campo aberto numa hora que te favorece. Não quer dizer que eu nunca gravei em hora que me favorecesse, mas não pensando em favorecer, tá? Se você gravar numa hora que o sol tá mais baixo, 8 da manhã, 9 da manhã, 9h30 da manhã, 4h30 da tarde, 5h30 da tarde, até esse horário ele tá favorável, a luz vai vir em sua direção, não vai deixar sombra, vai ter aquela golden hour que é de manhã e à tarde. Enfim,
Mas os meus vídeos, pessoal, além de vocês verem o teste e acompanhando como é que tá a qualidade, vocês vão acompanhando o que eu acho, o que eu penso sobre a fotografia e sobre as câmeras, no modo geral, não só uma explicaçãozinha básica ou mostrando qualquer coisinha para vocês, tá? E os vídeos são longos, porque eu gosto de falar, mas eu sei que tem muita gente que curte assistir e acaba aprendendo alguma coisa. E mais uma coisinha antes de vocês verem umas fotos aí. Esse sensor importou um problema que eu falei para vocês ano passado do iPhone 12 Pro Max, só o Pro Max. Por quê? Este telefone aqui, que é o iPhone 13 e o 13 mini é a mesma coisa, ele importa essa câmera do 12 Pro Max, que era uma câmera muito boa, melhor do que as dos outros, mas que não trazia nada de melhor visivelmente quando eu fiz fotos também. Isso é uma coisa. Mas ele traz um problema que a gente tinha no 12 Pro Max, que é a distância de foco. Essa câmera, não essa, a traseira principal, ela não faz fotos de muito perto. Os iPhones 12, 12 mini e 12 Pro do ano passado faziam fotos muito mais próximas com a câmera principal do que o iPhone 12 Pro Max. E esse sensor do 13 e do 13 mini, como vem importado do iPhone 12 Pro Max do ano passado, ele traz o mesmo problema. Você não consegue fotos a menos de 15 centímetros. Se aproximou isso aqui, ó, já começa a perder foco e não tem foco. Você tem que estar de 15 para 18 centímetros é a área de foco que vai ficar boa, ou mais que isso. Menos que isso, não tem jeito. Você tem que dar um zoom e a câmera não tem uma altíssima resolução, são 12 megapixels. Toda vez que você tentar dar um zoom, você vai começar a perder qualidade de imagem. Este é um problema, então, que pouca gente vai falar por aí, que nem tem ideia às vezes, mas que vem importado do 12 Pro Max. A gente tem esse mesmo problema no 13 e 13 normal, 13 mini, tá? Os outros, os 12, vão fazer fotos muito mais próximas. E óbvio que o 13 Pro e 13 Pro Max agora tem a câmera com autofoco, que vão fazer fotos muito mais próximas ainda. Falei demais, né? Pessoal, eu tô vendo que eu tô escuro, tá? A qualidade é top dessa câmera aqui, então ela é top. Pode ficar confiar. Vocês já viram outros testes. Você fala, ah, então achando escuro, é porque tem muita sombra aqui, certo? Pega, assiste o vídeo do 12 Pro, tem o vídeo do 13 Pro Max. A frontal é idêntica, a mesma. Agora, vamos para as fotos, senão não paro de falar. Mentira, vamos nada. Lembrei que ainda tem o modo cinematográfico, que é esse aqui que vocês estão vendo, o fundo desfocado. Tem o modo cinematográfico, e hora ingrata essa para dar sombra pra caramba. E o modo cinematográfico é exclusivo da linha 13, mas não é exclusivo da linha Pro. Uma coisa que a galera confunde. A linha Pro, o que tem exclusivo é o Apple ProRes, que no modelo de 128 dos 13 Pro e dos 13 Pro Max só faz ProRes em Full HD. O modo cinematográfico, que é esse que vocês estão vendo o desfoque de fundo, faz em todos os smartphones da linha 13. 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max, certo? E todos só fazem em Full HD, não tem 4K nesse modo, certo? Não confundam cinematográfico com ProRes, que aí é da linha Pro. A ProRes também esquece que ninguém vai usar, ninguém que não é Pro. E olha lá o Pro de profissional que vai utilizar. Agora sim, esse modo faz traseira e frontal também e dá para ajustar o foco depois também na edição. Agora sim, as fotos.
Bom, vamos lá, pessoal. Considerações finais do iPhone 13. Esse é o iPhone 13, não é o 13 Pro. E essas considerações, como assim com os testes que eles acabaram de ver das fotos e dos vídeos, poderiam ser as mesmas aplicadas ao iPhone 13 mini. Então não cabe essa pergunta, faz o teste do 13 mini. O resultado é idêntico. Vamos lá, reforcei durante o vídeo. Câmera frontal dos iPhones 13, todas são iguais. Então todos, até o Pro Max, todos vão te dar o mesmo resultado que você viu aqui. Inclusive eu deixei nos cards aí também, se você quiser ver o vídeo que eu fiz de teste do iPhone 13 Pro Max. Consideração extra. Pessoal, esse cara aqui importa o mesmo tipo de problema que a gente tinha no iPhone 12 Pro Max, como eu falei pra vocês. Fazer fotos de perto, menos que isso aqui, não rola. É melhor no iPhone 12 e 12 mini e 12 Pro. Certo? Ou no 13 Pro Max e 13 Pro deste ano, porque aí ainda é mais vantagem que tem a câmera grande angular com autofoco e tem possibilidade de fazer fotos macro, tá? Este aqui ficou pior para fazer fotos próximas do que o 12, certo? O 13 para fazer foto de perto é pior, porque o sensor é grande, certo? E é o mesmo problema que tinha do 12 Pro Max. Não é um problema, mas se você gosta de fazer fotos de perto, talvez seja melhor você pegar o 12 ou um 13 Pro. Não é um problema de qualidade, então. A gente tá falando de um problema de proximidade, tá? A ultra-wide, como eu falei, também não tem autofoco, então não te dá a possibilidade de fazer fotos, como eu falei, próximas, não tem autofoco de jeito nenhum. A câmera frontal em 4K 60 continua estourando assim como estourava no 12, assim como estourava no 11, e a qualidade é muito próxima dentre eles. A traseira em 4K 60, ao contrário, se você quiser se filmar sem se ver, tanto a frontal, tanto a principal quanto a grande angular não estouram em 4K 60 quando você está se filmando. A frontal continua exatamente igual. A qualidade eu achei muito boa, até que depois que eu joguei aqui na tela, que eu vi, não estava tão escuro assim como eu achei na hora que eu estava gravando. Talvez seja o brilho de tela no automático que tenha influenciado a hora que eu estava comentando as coisas. A qualidade de foto da frontal é muito boa, assim como era no 12 e como era no 11. Então não espere uma grande evolução, pessoal. Você está pegando o smartphone do mesmo jeito. Se vai comprar um iPhone este ano, pode ir de 11 se não tem iPhone, pode ir de 12 com certeza se tá pulando de um 11 e quer pular uma geração pra frente, pode ir de 12. Não precisa de 13, principalmente em falando-se de câmera frontal. A câmera que é nova, que é a mesma câmera do 12 Pro Max do ano passado, é uma câmera que eu já não vi a diferença nas fotos do 12 Pro Max pro 12 Pro e pros 12 do ano passado. Então não vejo, é um sensor maior, vai ter uma melhorinha em luminosidade, mas eu nunca vi. Só fazia fotos com tempo de shutter mais baixo, né? Uma exposição mais curta. Nada mais, pessoal. Essa estabilização é legal, o sensor shift, mas também nada que vai te dar um negócio... Nossa! O smartphone em si, o iPhone 13, muito bom. Mas ele só reforça o que eu já falei. Do 12 pro 13 é só se você precisar de muito mais bateria ou quiser uns frufruzinhos novos, como gravar vídeo com desfoque, que é legal na frontal e na traseira, né? Neste caso aqui a gente não tem Apple Pro RAW também, que o Pro RAW é só para os modelos Pro. A gente tinha no 12 Pro e tem no 13 Pro e 13 Pro Max, certo? E não tem ProRes nesse cara aqui também, como eu falei, ninguém precisa desse ProRes. Em termos de qualidade, para resumir, a estabilização é ótima, as fotos são ótimas, mas não tem nada de extraordinário vindo do 12 para o 13, certo? Pegue se você precisa de melhor bateria, porque eu tenho feito aqui entre 8 e 45, vamos colocar em média 9 horas de tela com esse cara. 9, 9 e meia, sem jogar, tá? Escutando meus podcasts 1 hora por dia, vendo uns vídeos, ainda às vezes escutando uns vídeos sem ver, tá? Em média, isso. 9 horas, a bateria tá muito boa, mas esse vídeo é um vídeo sobre fotografia, sobre as câmeras, que são boas, mas não é nenhum espetáculo comparando com geração do ano passado ou até voltando para trás. Entra aí, eu tenho um canal de descontos aí no Telegram. Entra que você me ajuda demais. Quando for comprar alguma coisa, fica vendo aí que a gente posta ofertas todos os dias, eu e o Du, tá? Tem iPhone, tem várias coisas aí, tem coisa que não é nem de tecnologia, que é de necessidade, a gente posta lá. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.